Irmãos, a Escritura nos mostra que nós temos pelo menos 3 grandes inimigos na nossa vida. Um deles é a nossa carne, o nosso próprio coração. Nós somos depravados, nós nascemos assim. Louvado seja Deus, porque a regeneração muda o nosso coração, mas mesmo assim nós temos resquícios do velho homem. Segundo, o inimigo é o mundo que nos cerca, o sistema de valor que rodeia o mundo. E o terceiro é Satanás, o diabo. Naturalmente que há sempre 2 perigos quando se fala do diabo, e principalmente no cenário atual. Um deles é a gente dar muito valor, como algumas igrejas fazem, e tudo passa a girar em torno do diabo, inclusive o próprio culto. Algo totalmente equivocado à luz da Escritura. E parece passar uma imagem de um dualismo muito forte. Isso não é correto. Mas o outro extremo é subestimar, é achar que o diabo não atua, ou então que ele não está aí rodando como um leão, procurando alguém para que possa devorar. Então, nessa noite, eu gostaria que nós pensássemos sobre o seguinte tema: cuidado com o engano proveniente do diabo. Cuidado com o engano proveniente de Satanás. E a Escritura faz uma declaração muito forte, e eu gostaria que você abrisse aí no Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O verso de número 13. Gênesis 3, o verso de número 13. Você conhece bem o contexto dessa história, é a queda do homem. Olha Gênesis 3, o verso de número 13. Aqui Deus está confrontando Eva após ela pecar. Olha o verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Vamos ler a resposta da mulher? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos orar? Pai querido, neste momento que nós vamos tratar de assuntos da Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos conceda a graça de sermos fiéis à exposição, ó Deus, do texto. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine, ó Deus, a nossa mente, trabalhe no nosso coração, para que nós possamos sair daqui cientes de que o Senhor nos exortou, nos edificou e nos consolou. Faça isto, ó Deus, para o bem da Tua igreja, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Essa declaração de Eva é uma declaração muito forte. Eva está diante do Criador dela. E Eva diz para o Criador assim: a serpente me enganou e eu comi. Esta afirmação de que Eva foi enganada pelo diabo e por isso que ela pecou, não está apenas na boca de Eva. Porque talvez você poderia ter dizer assim: isso aqui é meio que uma desculpa de Eva. Não, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, olha que coisa, Paulo diz que o pecado que envolveu Adão e Eva, Adão não foi enganado, não. Isso não isenta ele da culpa, naturalmente, até aumenta mais. Adão percebeu o que estava acontecendo, mas Eva foi enganada. Esta é a expressão que Paulo usa ao escrever a Timóteo. E Paulo escreve à igreja de Corinto, e Paulo também vai fazer uma afirmação muito forte. Ele vai dizer assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então percebe que Paulo olha para a igreja de Corinto e faz uma afirmação muito forte. Paulo diz assim: eu temo que vocês possam ser enganados, assim como Eva foi enganada pela serpente. E quando nós percebemos então a artimanha do diabo, a Bíblia descreve como um leão que ruge procurando alguém para devorar, nós lembramos que nós estamos constantemente neste conflito e corremos o risco de sermos enganados pelo diabo. Eva, quando foi enganada por Satanás, ela estava num jardim, ela estava num paraíso, ela ainda não tinha dentro dela nenhuma contaminação pelo pecado. Eu e você já temos o nosso coração que é enganoso, que nos conduz por caminhos tortuosos. E nós nos tornamos pratos cheios
para cairmos no engano de Satanás. Então eu gostaria que nós pensássemos, cuidado com o engano proveniente de Satanás. E eu quero então olhar como que foi este engano, como que Satanás enganou Eva, a partir do texto de Gênesis capítulo 3. Então olha aí comigo o texto de Gênesis capítulo 3. Olha Gênesis 3. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 6, neste primeiro momento. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos ler todos o verso 6? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esta história é a história mais triste das páginas das Escrituras. É a história que narra a história dos nossos pais, Adão e Eva. E a história que narra como que nós decaímos do estado criado por causa deles, porque eles nos representavam. A história nos mostra como que Eva preferiu ouvir uma serpente do que ouvir o Criador dela. A história nos mostra como que Eva foi capaz de romper com o absoluto de um Deus que havia dito para ela aquilo que deveria ser feito. E Paulo diz: Eva foi enganada. Depois Eva disse: eu fui enganada. Cuidado para que eu e você não venhamos a ser enganados pelas ciladas do diabo. E quais foram então as artimanhas que o diabo usou para poder enganar Eva? Este texto de Gênesis 3 é considerado um dos textos mais ricos da Escritura, porque, de certa forma, há 3 doutrinas que estão meio como se fosse um gancho encaixadas. A primeira delas é a criação, de Gênesis 1. A segunda é a queda, seria o segundo gancho. E o terceiro é a redenção. Porque se você tirar a criação, não existe queda e não existe redenção. Se você tirar a queda do homem, não tem redenção, não tem por que Cristo ter vindo. Então é extremamente importante este capítulo de número 3, que diz como que o pecado entra no mundo, porque dele deriva toda a Escritura, dele faz sentido porque que Cristo veio ao mundo. E como então que Eva foi enganada pelo diabo? E eu gostaria que nós olhássemos rapidamente alguns aspectos. Olha a artimanha de Satanás. Primeira coisa, Satanás enganou Eva, questionando a palavra de Deus. Olha aí o verso de número 1, do capítulo 3. Verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, vamos ler agora? É assim, vamos ler? É assim que Deus disse. Ela faz uma pergunta, ela chega para Eva e assim, é assim que Deus disse? Ela está questionando o conteúdo daquilo que Deus disse. A artimanha do inimigo para levar e enganar Eva é questionar o que é que Deus disse. E ela inverte aquilo que Deus disse. Ela diz assim, Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Ela está começando a armar para Eva de certa forma, uma arapuca para que Eva pudesse começar a questionar aquilo que Deus disse. A resposta de Eva evidencia isso. Eva vai dizer no verso 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando você compara a descrição que Moisés fez, foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis, a descrição que ele faz da ordem de Deus para Adão e do que Eva disse para a serpente, você percebe diferenças. Deus nunca disse que não poderia tocar na árvore, no fruto. E Eva diz aqui, nós não podemos nem tocar nele.
Eva também faz algo interessante. Ela não disse que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela só disse da localização da árvore. Ela disse da árvore que está no meio do jardim. Ela esqueceu que essa árvore está emblemada, está marcada pela seguinte expressão: é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe que o Satanás está querendo enganar Eva, questionando a palavra de Deus. Ele disse assim: é assim que Deus disse? Hoje, se tem algo que Satanás mais usa, é descredibilitar a Escritura nas nossas vidas. Ele faz isso através dessas teorias que se levantam contrário à Escritura. Ele faz isso quando nós muitas vezes achamos que a Escritura é um bom livro, mas ele não é suficiente para a nossa vida, para todas as áreas. Nós achamos que ele apenas fala de religião, quando na verdade fala de tudo a Escritura. Naturalmente que ela fala na linguagem dela, não numa linguagem científica, mas ela fala na linguagem que tem princípios para todos nós, em todas as áreas. E quando nós rebaixamos a palavra de Deus a algumas esferas apenas da nossa vida, nós estamos quebrando com o princípio do que Deus disse. Uma das formas como o diabo usa para nos enganar é questionando o que é que Deus disse sobre casamento. Foi isso que Deus disse? E muitas vezes nós não sabemos bem o que Deus disse sobre casamento e nós acabamos sendo levados pela artimanha do diabo. Ou então o que Deus disse sobre o relacionamento que se deve ter numa igreja. E nós confundimos as coisas e não nos voltamos para a Escritura. Ou então nós começamos a não ter certeza absoluta do que Deus disse sobre a nossa vida no profissional, como que nós devemos viver. E a gente embala em qualquer coisa e vive de qualquer forma. O que é que Deus disse para você sobre o assunto que Ele disse? Você sabe claramente? Esse é o primeiro artimanha do diabo. É dizer para Eva, o que é que Deus disse para você? Deus disse foi isso? E ele distorce. Ele sabia o que Deus tinha dito, mas ele distorce o que Deus disse, no sentido de pegar Eva, de enganar Eva. Cuidado que o diabo faz isso hoje. Cuidado que o diabo faz isso através de muitas teologias falsas. E apresenta para você um Deus distorcido à luz da Escritura. E diz, Deus disse que é assim. E muitas vezes nós somos levados e caímos porque nós não estamos atentos no que Deus disse. Eva deu alguns passos. Eva já começou a flertar aquilo sem ter uma convicção firme daquilo que Deus havia dito a Adão e Adão havia passado a Eva. Então, primeira forma, primeira estratégia é questionando o que Deus disse. Percebe que o diabo faz uma pergunta, é assim que Deus disse? É sagaz. E o texto inicia dizendo, a serpente mais sagaz que todos os animais. Foi sagaz, chegou de um jeito preciso e questionou. E é isso que acontece todos os dias, quando você liga a sua televisão, quando você se depara com cosmovisões totalmente contrárias à Escritura, e vai minando passo a passo o seu pensamento, e de repente você não sabe mais o que Deus disse. Você está distante do que Deus disse. E o texto nos ensina que isso é cilada de Satanás. É forma como o diabo usa para nos enganar. Mas segundo aspecto, segunda coisa, a segunda estratégia, Satanás questiona o caráter de Deus. Olha aí comigo o verso de número 4. Satanás questiona o caráter de Deus. Então a serpente disse à mulher, vamos ler? É certo? Isso que a serpente está dizendo, ela está questionando o caráter do Deus Criador. Ela está dizendo assim, Deus mentiu para você. Porque Eva disse assim, Deus disse que no dia em que nós tocarmos ou comemos, nós vamos morrer. A serpente disse, não, é certo que você não vai morrer. E se isso fosse verdade, o que significa? Que Deus era mentiroso. Irmãos, Deus criou Adão, formou Eva da costela de Adão, do lado de Adão, melhor dizendo, e eles se uniram, tornando os dois uma só carne, e viviam em comunhão com Deus. Deus passava na viração do dia para conversar com este casal. E agora na mente de Eva está a ideia, será que Deus realmente é verdadeiro? Será que aquilo que Deus fala comigo eu posso acreditar? O diabo está dizendo, é certo que você não vai morrer. Este Deus que conversa com você, ele é mentiroso. Irmãos, uma das grandes estratégias do diabo na nossa vida é levar com que eu e você possamos duvidar de quem Deus é. Duvidar das promessas que Deus fez. Duvidar dos princípios que Deus estabeleceu.
Em última instância, nós estamos duvidando de quem Deus é. Se Deus disse, é da forma como Ele disse. A fala é certo que vocês não vão morrer. Deus é um ser mentiroso. Aquilo que Ele disse para você não é confiável. Mas olha mais, Satanás chama Deus de egoísta. Olha o verso de número 5. Porque Deus sabe. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, ó, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele está dizendo assim, Deus sabe que se você comer do fruto proibido, você será como Ele. Ele sabe disso, e por isso Ele não quer que você seja como Ele. Ele quer colocar um limite em você. Ele está dizendo, Deus é aquele ser que Ele não quer ter competição, Ele quer ser o outro, e Ele então está separando você, fazendo com que você não viva na plenitude que você possa viver. Estas são as formas do diabo enganar Eva, e o texto vai dizer, e Eva foi enganada pela serpente, porque Eva caiu nisso aqui. Eva de certa forma começou a questionar quem é o Deus dela. Eva começou a questionar se Deus era realmente verdadeiro, se Deus realmente era bom, se Deus realmente cuidava deles. Será que Deus não é um ser totalmente diferente? Mas olha mais, olha o verso de número 3, verso de número 5 ainda. Satanás chamou Deus de um estraga-prazer. Olha o verso 5. Porque Deus sabe, vamos ler, que no dia... Ele está dizendo, Deus é um estraga-prazer. Deus não quer que vocês sejam felizes. Porque Ele sabe que você abrir os olhos, você vai ser feliz. Não é isso que o mundo coloca aí? O mundo faz isso conosco. O mundo quer colocar para nós um conceito de felicidade. O mundo está dizendo assim, o que Deus fala, o que a Bíblia coloca, isso é um estraga-prazer. Não dá para ser feliz vivendo assim. Não dá para ser feliz seguindo este livro. Isso aqui é afronta contra Deus. E por que é que nós pecamos constantemente? Porque nós, em última instância, nós passamos a achar que, de fato, Deus não está sendo muito justo conosco. De fato, Deus não está sendo muito bondoso. De fato, Deus parece que não está sendo muito verdadeiro. Parece que existe uma felicidade fora daquilo que Deus estabeleceu para nós. Esta é a grande estratégia do maligno para nos levar ao pecado, para fazer com que nós possamos ser enganados. Se Eva foi enganada nessa situação de inocência em que ela vivia, eu e você que temos o coração já depravado, o coração enganoso, nós somos muito mais fáceis conduzidos por estes caminhos. Será que você não tem comprado uma ideia, uma ilusão sobre felicidade? Será que você não acha que você sabe mais da sua vida do que Deus diz que é? Será que não é isso que tem tentado você? Será que você sabe realmente que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus está cuidando de você, que o princípio é melhor para você? Irmãos, nós não devemos ser apenas utilitaristas de entender que os princípios bíblicos são os melhores para a nossa vida e por isso nós obedecemos. Não é apenas isso. Nós obedecemos porque Deus é o Criador de todas as coisas, Ele nos salvou. Mas também o Deus que nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. E as regras dele são as regras que nos conduzem a uma vida perfeita, uma vida plena, uma vida de significado. É por isso que Deus não coloca limite para nós. Limite é bom demais. Nós não gostamos muito de limite, mas limite é necessário. Quando você extrapola os limites, você está passando em águas turvas, em lugares perigosos, o risco é enorme. E Deus coloca limites para as suas criaturas. Ele diz, não faça isso, não vá para esse caminho, não se iluda com isso. Mas a mensagem que é vendida, muitas vezes para jovens e adolescentes, por exemplo, é que é impossível ser feliz, vivendo dentro de uma igreja, obedecendo pai e mãe, vivendo na dependência do Senhor, tendo uma vida casta na presença dEle. Para os mais adultos um pouco, muitas vezes se vende a imagem que não é possível ser feliz, você sendo fiel à sua esposa, ou sendo fiel ao seu marido, você amando o seu filho, se sacrificando em prol deles. E diz, não, você precisa viver uma aventura, você precisa sair dessa forma como você está. Tudo isso são ciladas de Satanás, meios que o diabo usa para nos enganar, como ele fez com Eva. Ele questionou o caráter de Deus,
Ele questionou o fato de Deus ser um mentiroso, Deus ser um egoísta, e dizendo que Deus é um estraga-prazer. Assim é o mundo, apresenta para nós. Não se iluda nisso. Você lembra de uma história do Novo Testamento, que é a história do filho pródigo. Ele vivia dentro da casa do pai. Tinha tudo, fartura, felicidade, mas achou que não estava feliz, não. Pediu a parte dos bens e saiu. Foi viver da forma como queria. E aí sim, chegou ao fim do poço. E percebeu que não tinha felicidade longe da casa do pai. Eva vai na frente perceber que a decisão dela é uma decisão trágica. Trágica. Ela vai dizer, a serpente me enganou. Como que a serpente engana? Primeiro, questionando a palavra de Deus. Segundo, questionando o caráter de Deus. Terceira e última lição, apresentando falsas promessas de felicidade. Olha aí comigo de novo o verso de número 4. A serpente vai apresentar falsas promessas de felicidade. Então a serpente disse à mulher, vamos ler? É certo? A serpente está fazendo uma promessa aqui de que é possível desobedecer a Deus e passar impune. É isso que a serpente está dizendo. A serpente disse, não, é certo que você não vai morrer. Você pode comer do fruto, não acontece nada. Qual que é a ideia vendida? Dizendo, você faz o que você quiser, e no fim Deus não vai cobrar nada de você. Os seus pecados podem ser vivenciados sem nunca dar conta deles. Irmãos, essa ideia de passar impune com os nossos atos, é a artimanha do diabo. Não tem como você quebrar com a lei de Deus e passar impune. Não dá. Deus é o justo juiz. Nós vivemos num país onde, infelizmente, reina a impunidade. Isso é notório. Nas cortes, nós percebemos isso. Há um senso de impunidade enorme no país. Mas há um tribunal maior, que é o tribunal de Cristo Jesus. E neste tribunal não tem como passar impune. É isso que o diabo está dizendo para Eva, você pode comer e pode viver sem morrer. Não é possível isso. Todos os nossos atos há consequências. Paulo, quando escreve aos Gálatas, Paulo diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Jesus dizendo, e Mateus registrando, diz assim, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Até das palavras, as pessoas terão que dar conta diante de Deus. Porque Deus é o justo juiz. Ninguém pode passar impune. E a humanidade tem tentado, de certa forma, meio que se livrar disso. E nessa tentativa de viver como se não fosse necessário a dar conta dos seus atos, se criou o ateísmo prático. O salmista diz isso. O ateísmo, em última instância, é algo que a pessoa diz no coração que não há Deus. O salmista diz no Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não há Deus. E aí a consequência é que ele se corrompe e faz o que bem entende. Ele quer colocar na mente dele de que não existe Deus, porque assim ele pode viver do jeito que ele quiser. Em última instância, ele não vai prestar contas a ninguém. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Todo ser humano tem dentro dele o senso divinitatis, a questão de se relacionar com uma divindade. E ele, de certa forma, sufoca isso, como Romanos 1 diz, para dizer, não há Deus, para que eu possa viver de qualquer jeito, porque se Deus não existe, no final das contas, tudo é possível. Irmãos, não é. Isso é um caminho que não tem jeito, quem caminha nisso aí terá que prestar conta diante de Deus. Outra forma de tentar fugir deste juízo de Deus é através do universalismo hipotético, onde as pessoas dizem assim, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo. Todo mundo vai para o céu. Não é isso que as pessoas dizem aí fora? A Bíblia diz que não, a Bíblia diz que muitos irão para o inferno, por causa dos seus pecados, porque quebraram com a lei de Deus, porque desobedeceram a lei de Deus. No final das contas, não vai terminar tudo muito bem. Vai terminar bem para aqueles que Deus salvou. Mas no final das contas, há prestação de contas.
Isso de dizer que não, que pode fazer e não ter consequência é pecaminoso, é as ciladas do diabo. O materialismo diz que tudo termina nessa vida. Morreu, acabou. O espiritismo diz que há outra chance. E a pessoa se reencarna e vai purgar o pecado. Vai consertar os erros da vida. A Bíblia diz, não. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo o juízo. Não tem como você que me ouve nessa noite, você fugir de pagar com os seus pecados diante de Deus, através dessas hipóteses. Tudo que você faz, tudo que você desobedece a Deus, há consequência. Certamente morrereis. Talvez então você esteja dizendo, pastor, e agora? Como então? O senhor está dizendo que eu vou para o inferno? Eu estou dizendo para você que se você não crê em Jesus Cristo, você vai para o inferno. Porque a única forma do seu pecado ser perdoado é através da pessoa de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário em seu lugar. Percebe a seriedade disso aqui? Percebe a seriedade dos atos que nós fazemos? Deus não pode assim passar uma borracha e dizer assim, está perdoado. Não, para salvar aqueles que Ele de antemão amou. E essas pessoas que Ele amou quebram com a lei dEle. A única forma é da pessoa bendita de Jesus Cristo nascer na pessoa de uma criança, crescer, ser verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ser de fato humilhado neste mundo, e a cruz do Calvário sofrer, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, ao ponto dele dizer assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está sofrendo a ira de Deus, como nós cantamos hoje aqui. A ira de Deus vem sobre Jesus por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Porque nós quebramos a lei de Deus e nós precisamos pagar por isso. E o amor de Deus está em Jesus morrer em nosso lugar. Em Jesus suportar a ira em nosso lugar. E dizer, Pai, faz em mim aquilo que merecia os meus filhos. É isso que nós precisamos entender, irmãos. O diabo estava mentindo. Certamente a pessoa morre quando peca. Ela morre espiritualmente, morre fisicamente. O salário do pecado é a morte. E Cristo Jesus é o único que é capaz de vencer a morte. Tomara que você entenda isso. Porque você quebra com a lei de Deus, como eu quebro com a lei de Deus. Constantemente. Ação, pensamento, omissão. E se nós não estivermos debaixo do sangue do Cordeiro, Ele vai cobrar de nós os nossos pecados. A única forma é você estar debaixo do sangue do Cordeiro. O diabo está dizendo para Eva, coma do fruto e você vai viver, você não vai morrer. Alguns estudiosos especulam, porque o texto não diz isso, mas especulam que talvez a serpente até mordesse no fruto. E a serpente não vai morrer, porque o pacto é feito com o homem. E dizendo aqui, não morre, não pode comer. Isso é especulação, nós não podemos dizer com certeza, o texto não diz isso. Mas é isso que o mundo diz aí fora. O mundo diz que você pode viver de qualquer jeito. E não terá que prestar conta. Terá sim. E a única forma de você ser salvo é através de Jesus Cristo. Não há outro mediador. E louvado seja Deus pela pessoa bendita de Jesus, que na cruz do Calvário suportou a ira que nos era devido. Mas o diabo faz falsas promessas para nos levar a pecar. Um deles é dizer que nós não há consequência dos nossos atos. O segundo é a promessa de que teria os olhos abertos para Eva. Volta aí no texto. Olha o verso 5. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que deles... Está dizendo, Deus, no dia que você comer, vai abrir os seus olhos. Você vai enxergar coisas que você não enxergavam. Você vai ver plenamente as coisas. Irmãos, olha o verso 7. Depois de Eva ter comido e ter dado a Adão, e Adão comeu. Olha o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos.
Os olhos se abriram, mas não para ver preciosidade. Os olhos se abriram e ficaram envergonhados de quem eles eram. Gênesis diz, quando cria o homem, dizendo assim, eles estavam nus e não se envergonhavam. E agora, quando os olhos se abrem, eles têm vergonha um do outro. Eles percebem a miséria em que eles caíram. John Piper, ao comentar este texto, ele faz uma afirmação interessante. Ele diz que provavelmente Adão percebeu que Eva não era confiável mais, porque ela rompeu com a ordem de Deus. E Eva percebeu que Adão não era mais confiável, porque Adão rompeu com a ordem do Criador deles. Eles estavam agora com olhos abertos e envergonhados de quem eles eram. Quando eu e você rompemos com a lei de Deus, quebramos com a lei de Deus, nós achamos que vamos ter os olhos abertos e vamos ser muito felizes. Nós percebemos quem nós somos e caímos em grande humilhação. É isso que o texto está ensinando. Não tenha os seus olhos abertos de qualquer forma. Vê aquilo que Deus quer que você veja. Cuidado para você achar que você está dando um passo da felicidade, quando você está sendo exposto à sua humilhação total. A serpente está enganando Eva. Primeiro, ela questionou a palavra de Deus. Segundo, questionou o caráter de Deus. Terceiro, apresentou falsas promessas de felicidade, dizendo que não morreria, dizendo que a promessa, que eles teriam os olhos abertos e veriam coisas grandiosas, e por fim, dizendo que eles seriam como Deus. Olha o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, vamos ler agora? E como Deus... As pessoas querem isso, as pessoas querem ser como Deus. Elas querem ser o definidor da realidade. Elas querem ser aqueles que fazem e acontecem. Elas querem ser autônomas. Em última instância, este é o grande pecado nosso. Querer viver na autonomia, da forma como nós queremos. Não dá para querer ser como Deus. Ele é o outro totalmente diferente de nós. Ele é o Criador e nós somos criatura. E é nessa condição que há felicidade. Com o pecado, querendo ser como Deus, eles se descobrem, eles têm que se afastar de Deus. Antes Deus chegava diante deles, eles conversavam com Deus. Eles querendo ser como Deus, agora quando Deus vem até eles, eles se escondem. Percebe que é uma ilusão o que Satanás fez com Eva. Por isso que Paulo diz, Eva foi enganada. Foi enganada. Quantas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo? Olha como que é a evidência desse fato. Olha aí o verso de número 6. Olha como que os sentidos de Eva foram tomados pelo engano. Olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, paladar. Ela cansou de ver aquela árvore lá. Cansou de ver aquele fruto. Agora que ela está enganada, ela vê que a árvore é boa para se comer. É agradável. Parece ser muito gostosa, muito saborosa. Não dá para dizer não. Não é assim o pecado diante de nós. Nós achamos que não dá para dizer não. Nós dizemos, não dá. Mas não apenas o paladar, mas os olhos. Olha aí o verso ainda 6. Vendo a mulher que a árvore era boa. João diz que há concupiscências dos olhos, concupiscências da carne. Eva foi enganada pela sua mente. Olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, vamos ler agora? E árvore desejável para dar entendimento. Tudo isso foi porque Eva foi enganada. Isso tira a culpa de Eva, de modo algum. Deus a fez perfeita. Deus a fez digna. Deus a fez reta, e ela ouviu uma serpente, em vez de ouvir o Criador dela. Será que você não tem ouvido muitas outras coisas, em vez do seu Criador, do seu Deus, do seu Redentor? Há solução para o engano de Eva. Deus mesmo mata um animal e cobre Eva do seu pecado. Há solução porque é Cristo Jesus que morre na cruz. E Ele é o segundo Adão perfeito, para que nós possamos ser livres da condenação do pecado. Mas cuidado, para você não estar sendo enganado nos dias atuais.
Não confie nos seus olhos, não confie naquilo que você vê, não confie naquilo que você sente no seu coração. Tem gente que diz, mas eu sinto isso, seu coração é enganoso. Confie na palavra de Deus. Só ela é perfeita, só ela é o rumo para a sua vida. Só a Escritura diz o que é. Sentimento, pensamento, tudo isso é ilusório e pode nos enganar. Nós precisamos ficar firmes na palavra. Quero convidá-los a encerrar, que nós possamos ler o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso de número 3. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 3. Essa declaração de Paulo é viva para nós hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Vamos ler? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Essa preocupação de Paulo não é apenas para a igreja de Corinto, é para nós hoje. Receio que nós sejamos enganados, como Eva foi, e nós nos afastemos da pureza, da simplicidade de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é puro e simples. Nós não devemos ser enganados pelas artimanhas do diabo. Vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor. Pai querido, neste momento que nós tratamos deste texto tão rico, deste texto com tantas implicações teológicas que poderiam ter sido abordadas, mas deste texto, Deus, que nos falou nesta noite, de forma profunda, nos mostrando os passos do engano de Eva. Deus, livra os nossos passos, ó Deus, de cairmos. Assim como Jesus nos ensinou a orarmos, dizendo, Pai, nos livre da tentação, nos livre do maligno. Nós queremos fazer isso neste instante, ó Pai. Clamamos, ó Deus, que o Senhor nos livre das ciladas do diabo. Se Eva vivendo no paraíso, vivendo com o coração íntegro, deu ouvido à serpente, quanto mais nós, ó Deus, se não for a Tua graça, se não for o Senhor segurando nas nossas mãos. Não nos deixe, ó Deus, sermos tomados pela sensação de que nós somos infelizes servindo o Senhor. A vida preciosa é servir a Ti, ó Deus. Que os nossos corações possam regozijar com isso, ó Pai. Que nós possamos alegrar, ó Deus, de seguir a Tua palavra, pois ela é viva, eficaz e ela é norte para este mundo de trevas. Livra, ó Deus, a nossa mente dos enganos que têm sido propagados. Livra o nosso coração da cobiça, ó Deus. Abençoe as nossas vidas e livre os nossos passos da queda. Tantos homens do Senhor caíram, que nós possamos, ó Deus, ter discernimento do Senhor na nossa caminhada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.